trabalho dessa Casa de Leis, onde será realizada a segunda sessão extraordinária do dia 26 de novembro de 2015. Solicito ao vereador Fernando para que proceda a leitura do trecho da Bíblia. Boa noite, senhoras e senhores, vereadores, internautas, público presente. Salmo 133, Cântico das Peregrinações. E agora, bendizei o Senhor, vós todos, servos do Senhor, vós que habitais na casa do Senhor, durante as horas da noite. Levantai as mãos para o santuário e bendizei o Senhor. E Sião te abençoe. E o Senhor, que Ele fez o céu e a terra, vos guie. É só, presidente. Obrigada. Terminada a leitura, solicito ao primeiro secretário, senhor Paulo, para que proceda a chamada regimental. Boa noite a todos. Chamada regimental da segunda sessão extraordinária do dia 26 de 11 de 2015. Vereador Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Presente. Vereador Diego Mendes de Souza Carribeiro. Presente. Vereador Hélio José Viana Gonçalves. Presente. Vereador José Fernando Oliveira. Presente. Vereador Paulo Sebastião Bueno, presente. Vereador Pedro Domingos de Oliveira. Presente. Vereador Raimundo Aparecido Bueno. Presente. Vereadora Rosângela Galvani Escudeiro. Presente. Vereadora Rosilene Camargo Pazinato. Presente. Vereador Valdomiro de Paiva. Vereador Vanderlei Bocuse Teixeira. Terminado a chamada regimental. A ordem do dia destina-se à deliberação das seguintes matérias. Projeto de lei número 20 de 2015, em primeiro turno, dispondo sobre exclui do plano plurianual vigente a verba de construção do prédio da Câmara de Bons dos Perdões, no valor de R$ 900 mil, do ano de 2016 e da outra providências. Projeto de lei 21/2015, em primeiro turno, dispondo sobre exclui da lei de diretrizes orçamentárias vigente a verba de construção do prédio da Câmara Municipal de Bons dos Perdões, no valor de R$ 900 mil, do ano de 2016 e da outra providências. Emenda modificativa número 1/2015, do projeto de lei de número 48/2015, que dispõe sobre a proposta orçamentária para o exercício de 2016. Projeto de lei número 54/2015, dispondo sobre instituição do sistema de cobrança mediante tarifa em substituição ao atualmente realizado mediante taxa da prestação de serviços de cobrança de água e esgotamento sanitário no município de Bons dos Perdões e da outras providências. Solicito ao primeiro secretário para que proceda a leitura dos pedidos das comissões referente ao projeto de lei 54/2015, Sistema de Cobrança do Serviço de Cobrança de Água mediante tarifa, em substituição ao de taxa. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, São Paulo. Bom Jesus dos Perdões, 25 de novembro de 2015. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Parecer conjunto número 32/2015. Primeiro turno. Nós abaixo assinados, membros das comissões acima citadas, tivemos em mãos para analisar e emitir parecer ao projeto de lei 54/2015, de autoria do prefeito, dispondo sobre institui o sistema de cobrança mediante tarifa em substituição ao atualmente realizado mediante taxa
da prestação dos serviços de cobrança de água e esgotamento sanitário no município de Bom Jesus dos Perdões e da outras providências. Parecer conjunto dos relatores. Do exame do projeto, nada temos a opor à sua aprovação. Diante da sua legalidade, demais disso, o novo sistema implantado de tarifa aperfeiçoará a cobrança desses serviços, cuja receita será investida no próprio sistema de distribuição de água potável e esgotamento sanitário, com o projeto de expansão da rede, com melhoria da qualidade de vida para toda a população. Por esse motivo, opinamos favoravelmente à aprovação do projeto de lei. Paulo Sebastião Bueno, relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e Rosilene Camargo Pazinato, relatora da Comissão de Orçamentos, Finanças e Contabilidade. E pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, adotamos o parecer supra da relatoria. Opinamos pela aprovação do projeto de lei número 53/2015. Alexandre Miguel Aparecido da Silva, seu presidente, e Raimundo Aparecido Bueno, membro. E pela Comissão de Orçamentos, Finanças e Contabilidade, de acordo com a manifestação do relator, pela aprovação do projeto, pois que com a nova medida de cobrança haverá melhoria no sistema de distribuição de água e de esgotamento sanitário, com ampliação da rede. Tem como seu presidente a comissão Valdomiro de Paiva e Hélio José Viana Gonçalves, membro. Terminado a leitura, senhora presidente. Senhores vereadores, o projeto de lei número 54/2015 está em discussão em primeiro turno. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma consideração sobre esse projeto. Na verdade, essa instituição, cobrança mediante tarifa, em substituição ao atual sistema que é taxa, na verdade, existe uma discussão jurídica muito predominante sobre essa matéria. Mas, tendo em vista que é uma exigência do próprio Tribunal de Contas sobre a implantação de uma agência regulamentadora no município, e, na verdade, nós fazemos parte desse consórcio, que é o PCJ, e também estando presente na reunião lá americana, foi discutido com a direção da agência que realmente o município estava com dificuldade de aprovar essa lei, era o município de Bom Jesus dos Perdões. Mas com a vigência da lei aí, da emenda à lei orgânica, onde o projeto ele pode ser representado pelo Executivo novamente, então está voltando a essa casa para a nossa discussão. Entende esse vereador que é importante, é polêmico e discutível. Até acho que futuramente poderá haver alguma propositura de alguma ação por parte do contribuinte dessa situação demandada. Mas, por outro lado, eu entendo que o nosso município passa por uma dificuldade muito grande sobre o fornecimento de água e o tratamento de esgoto. Então, eu acho que essa agência, além de nos ajudar, e a gente também contar com a ajuda deles, de cobrar do Executivo a melhoria nesse serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto, porque será no futuro, após a vigência da lei, implantar a cobrança através de tarifa. Então eu defendo a aprovação desse projeto para que a gente possa também estar inserido desse consórcio, para que a agência regulamentadora que fica na cidade americana possa atuar, apesar que em algumas situações já está atuando no nosso município. Então eu entendo que realmente o projeto deve ser aprovado.
Senhora Presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, internautas, boa noite. Senhora Presidente, eu não pude ir até a Americana informar melhor sobre essa questão, mas o que eu tenho a falar é que essa agência reguladora ela já está na cidade. E ela estando na cidade, ela até agora não demonstrou ter feito nada. Haja vista toda essa obra que está sendo construída, a ampliação da rede, tudo mais, não tem acompanhado, não tem sido acompanhado pelos técnicos do PCJ. Do meu ponto de vista, eu achava que era necessário. Então, quando eles falam em aperfeiçoar, a gente espera isso mesmo, que aconteça esse aperfeiçoamento, haja vista que hoje os serviços são realizados aqui pelo ETA, mal é acompanhado pelo secretário de obras. Então a gente espera, é ansioso, vou voltar favorável nesse projeto, mas que a curto e médio prazo, que imediato, a gente já vê a ação deles, porque tem muita perda de água, muita perda de água, pessoal. Mais algum vereador para falar com relação ao projeto 54? Bom, ninguém mais fazendo uso da palavra em relação ao projeto 54, eu coloco o projeto Sistema de Cobrança de Serviços e Cobrança de Água mediante tarifa em votação. Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Aprovado. Diego Mendes de Souza Carribeiro. Aprovado. Hélio José Viana Gonçalves. Aprovado. José Fernandes de Oliveira. Aprovado. Paulo Sebastião Bueno. Aprovado. Pedro Domingos de Oliveira. Aprovado. Rosilene Camargo Fazinato. Aprovado. Raimundo Aparecido Bueno. Aprovado. Valdomiro de Paiva. Aprovado. Projeto de número 54, 2015, foi aprovado por 9 votos. Solicito ao primeiro secretário para que proceda a leitura do expediente das comissões, pareceres conjuntos referente ao projeto de lei número 2021 e emenda ao projeto de lei 48/2015. Exclusão da verba de construção do prédio da Câmara Municipal, do PPA, da EBO e do LOA. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, São Paulo. Bom Jesus dos Perdões, 23 de novembro de 2015. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Comissão de Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo. Parecer conjunto número 29/2015. Nós, abaixo assinados das comissões temáticas acima citadas, tivemos em mãos para analisar e emitir parecer ao projeto de lei número 20/2015, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, dispondo sobre: exclui do plano plurianual vigente a verba de construção do prédio da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões no valor de R$ 900 mil e dá outras providências. Em projeto de lei 21/2015, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, dispondo sobre: exclui da lei de diretrizes orçamentárias vigente a verba de construção do prédio da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões no valor de R$ 900 mil do ano de 2016 e dá outras providências. Projeto de emenda modificativa 01/2015 do projeto de lei 48/2015, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, dispondo sobre a proposta orçamentária para o exercício de 2016, em vista de se tratar da mesma matéria, qual seja exclusão das verbas de construção do novo prédio da Câmara Municipal, no PPA e DDO, e no orçamento de 2016, e que, portanto, por coerência, merecem ser analisados conjuntamente no nosso parecer. Parecer do relator. Como justificativa do projeto de lei, a mesa diretora da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões motivou a exclusão do crédito para a construção do novo prédio da Câmara Municipal na crise econômica. Pese este entendimento da mesa diretora, o argumento não merece
ser acolhido. Destaca-se ainda que Bom Jesus dos Perdões possui o terceiro maior orçamento dos municípios da região Bergantina, sendo que o orçamento do exercício financeiro de 2015 está estimado em 76.750.000 reais, e para o exercício de 2016 está estimado em 73.805.000 reais. No entanto, há mais de uma década, a administração municipal tem demonstrado sucessivamente péssima gestão e aplicação dos recursos públicos, que por esse motivo o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem emitido, sem exceção, contínuos pareceres contra as contas do prefeito. A Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões possui orçamento próprio, que deve ser investido dentro do próprio Poder Legislativo Municipal. Não é justo nem honesto que a Câmara Municipal devolva parte dos seus recursos que deveria aplicar no próprio Legislativo, para cobrir despesas do Poder Executivo no final de cada exercício, por não ter planejado adequadamente. Nota-se que o administrador municipal não cortou gastos comissionados que hoje gera para o município uma despesa de R$ 1.800.000 ao ano. A municipalidade gasta com locação de imóveis para suas secretarias o valor de R$ 600.000 por ano. Há notícias ainda que em 2014, em relatório apontado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que a administração municipal gastou a quantia de R$ 700.000 somente com a manutenção de maquinários. Portanto, uma economia desses setores daria e sobrava recursos públicos para a construção do prédio da Câmara Municipal. Demais disso, em curto prazo, estando sediada em prédio próprio, a construção do prédio da Câmara Municipal representará economia para os cofres públicos, pois a administração municipal não pagará mais aluguel para o senhorio. Com efeito, a Câmara Municipal tem gastado R$ 72.000 por ano a título de aluguel, o que o valor de R$ 4 milhões diluídos em 5 anos representa um ganho com a valorização imobiliária. Assim, a construção do prédio da Câmara Municipal em pouco tempo representará uma economia de recursos aos cofres públicos. Ademais, neste período, a Câmara Municipal planejou-se para construir seu novo prédio, já tendo inclusive elaborado todas as plantas de arquitetura e de engenharia, com os projetos executivos necessários para a abertura da licitação da obra. Não é justo que este processo seja abortado por conta de uma péssima gestão do Poder Executivo. A Lei de Responsabilidade Fiscal veio justamente para moralizar a aplicação dos recursos públicos e não deixar acontecer o que vem acontecendo em nosso município, que se encontra todo endividado e sem um planejamento para sair da crise. Se continuar assim, a Câmara Municipal nunca poderá construir seu prédio. Se a administração municipal fosse empresa particular, certamente estaria fadada à falência. Portanto, o meu parecer é pela reprovação do projeto de lei em exame, porque ele é frontalmente contrário ao interesse público. Paulo Sebastião Bueno, relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Planejamento, Uso e Ocupação do Solo. Os demais membros da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, estando de acordo com o parecer da relatoria, opinamos pela reprovação do projeto de lei. Alexandre Miguel Aparecido da Silva, seu presidente, e Raimundo Aparecido Bueno, membro. Nos demais membros da Comissão de Planejamento, Uso e Ocupação e Parcelamento do Solo, não acolhemos o parecer conjunto subemitido pelo relator. Entendemos que, devido à crise econômica que o município atravessa,
não seja o momento oportuno para dar início à licitação e construção do novo prédio da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, havendo outras prioridades, normalmente sendo única a fonte arrecadadora. Dessa forma, opinamos pela aprovação do projeto de lei em plenário. Este é o parecer conjunto do presidente e membro, que tem como seu presidente José Fernando de Oliveira e Hélio José Viana Gonçalves, membro. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, São Paulo, Bom Jesus dos Perdões, 25 de novembro de 2015. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Funcionalismo Público. Parecer número 01/2015. Nós, abaixo assinados, membros das comissões temáticas supracitadas, tivemos em mãos para analisar e emitir parecer ao projeto de lei número 20/2015, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, dispondo sobre: exclui do plano plurianual vigente a verba de construção do prédio da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, no valor de R$ 900 mil do ano de 2016 e da outras providências. Projeto de lei número 21/2015, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, dispondo sobre: exclui da Lei de Diretriz Orçamentária vigente a verba de construção do prédio da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, no valor de R$ 900 mil do ano de 2016 e da outras providências. Projeto de emenda modificativa número 01/2015 do projeto de lei 48/2015, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, dispondo sobre a proposta orçamentária para o exercício de 2016. Em vista de se tratar da mesma matéria, qual seja, exclusão das verbas de construção do novo prédio da Câmara Municipal no PPA e na LDO e no orçamento de 2016, que merecem ter apreciação conjunta. Parecer do relator. A exclusão das verbas de construção do prédio da Câmara Municipal das leis orçamentárias do nosso município é uma medida de justiça. Isso porque entende que este não é o momento mais adequado para esse tipo de construção que envolve gastos com recursos públicos de monte. Com efeito, a crise instaurada pelo governo federal repercutiu negativamente nos municípios pequenos que tiveram as verbas de repasses diminuídas ou extintas. Bom Jesus dos Perdões não fugiu dessa panorama. Existem setores da administração que contam com esses recursos destinados à construção do prédio da Câmara Municipal para dar funcionamento, como por exemplo é o caso da saúde. Dessa maneira, a minha posição é pela aprovação dos projetos de lei. Vanderlei Bocuse Teixeira é o relator. No demais membros da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Funcionalismo, estamos de acordo com o parecer emitido pela relatoria, pela aprovação dos projetos de lei. Diego Mendes de Souza Carneiro é o seu presidente e Raimundo Aparecido Bueno, membro, contra a aprovação nos termos do voto já proferido na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, São Paulo, Bom Jesus dos Perdões, 25 de novembro de 2015. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. Parecer conjunto número 28/2015. Nós, abaixo assinados, das comissões temáticas supracitadas, tivemos em mãos para analisar e emitir parecer ao projeto de lei número 20/2015, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, dispondo sobre: exclui do plano plurianual vigente a verba de construção do prédio da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, no valor de R$ 900 mil, do ano de 2016 e da outras providências. Projeto de lei número 21/2015, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, dispondo sobre: exclui da Lei de Diretriz Orçamentária vigente a verba de construção do prédio da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões,
no valor de R$900 mil, do ano de 2016 e da outras providências. Projeto de emenda modificativa 01/2015, do projeto de lei 48/2015, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, dispondo sobre a proposta orçamentária para o exercício de 2016. Em vista de se tratar da mesma matéria, qual seja, exclusão das verbas de construção do novo prédio da Câmara Municipal, no BBA, na LDO e no orçamento de 2016, que merece ter apreciação conjunta. Parecer da relatora. Cuidam os projetos de lei, em epígrafe, da retirada das leis orçamentárias do município para o ano de 2016, da verba destinada à construção do novo prédio da Câmara Municipal, no valor de R$900 mil. Com os projetos de lei apresentados que modificam as leis orçamentárias, o Poder Legislativo criou nova rubrica, vinculando parte desses valores à aquisição de equipamentos médicos e hospitalares. Todavia, compete esclarecer que, perante o ordenamento jurídico, as leis orçamentárias não são impositivas, mas existe no Brasil orçamento impositivo ou obrigatório, que obrigue o administrador a investir a verba consignada no próprio orçamento com destinação específica da rubrica orçamentária. Assim, em se tratando de mera promessa do administrador em investir na rubrica, não existe nenhuma garantia plausível de que tais verbas, conforme a rubrica criada pelo Legislativo Municipal, destinem-se diretamente à aquisição à saúde pública municipal. Se houvesse essa certeza, tudo seria diferente. O certo é, o Poder Executivo não fará o investimento dos recursos criados na rubrica na unidade mista de saúde, porque esses recursos destinar-se-ão a cobrir dívidas contraídas pelo Poder Executivo, que se encontra todo endividado. Portanto, falaciosos são os argumentos do projeto de lei em epígrafe, porque o único objetivo é destinar recursos que não são próprios da Câmara Municipal para o Poder Executivo. Quando a administração municipal tem feito gestão fiscal administrativa reiteradamente ruinosa ao município. Com efeito, nesse sentido, há de se destacar que, consecutivamente, a Prefeitura já faz 12 anos que tem recebido pareceres de reprovação das suas contas anuais pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Sabe-se mais que no ano de 2014 o Executivo gastou o valor de R$700 mil em manutenção de máquinas, havendo forte suspeita de improbidades e de desvio de parte desses recursos públicos. Esse valor é quase o valor destinado à construção do prédio da Câmara. Outro ponto importante a destacar é que, com a diminuição da previsão orçamentária da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, acaba por prejudicar e comprometer as próprias contas públicas do Poder Legislativo, porque implica em diminuição da receita desse poder. E não apenas isso, mas que a construção do novo prédio representará em economia, em curto prazo, aos cofres públicos, considerando-se que a verba de construção não é excessiva e que, com essa medida, o Poder Legislativo livrar-se-á do pagamento de aluguéis. Diante desse contexto, entende essa relatoria conjunta de orçamento, finanças e contabilidade, de saúde, educação e cultura, lazer e turismo, que as verbas previstas em orçamento ao Poder Legislativo devem ser investidas no próprio Legislativo Municipal, porque não é justo ou correto, moral ou legítimo que a Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões destine os seus recursos àqueles que se gastam muito mal os recursos públicos. Se houvessem garantias de que os recursos fossem destinados realmente à saúde, o meu parecer seria pela aprovação dos projetos, mas em se tratando apenas de promessa vã e irrealizável, o meu parecer nesse caso é pela reprovação dos projetos de lei em epígrafe,
por serem contrários ao interesse público. Rosilene Camargo Pazinato, relatora da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade e Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. Pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, parecer divergente do vereador Valdomiro de Paiva, presidente da comissão. Com a vigência da Lei 2.225, de 16 de outubro de 2015, que dispõe sobre o Plano Plurianual do município de Bom Jesus dos Perdões, do Estado de São Paulo, para o quadriênio de 2014 a 2017, restou consignado no artigo 3º da referida lei que o plano plurianual poderá ser alterado durante o período de execução mediante lei específica de iniciativa do Poder Executivo, desde que indique os recursos necessários para tal. Portanto, essa presidência e membro da comissão entende, a princípio, que seria de competência do Poder Executivo essa proposta de alteração do plano plurianual. Mas, por outro lado, tratando-se exclusivamente de matéria de deliberação e competência do Poder Legislativo Municipal, a qual está propondo a exclusão do PPA vigente o valor de R$900 mil da verba destinada à construção do prédio da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões do ano de 2016. Tratando-se de matéria doméstica do Poder Legislativo Municipal, esse mesmo Poder Municipal é competente para deliberar, discutir e relatar sobre essa matéria. Portanto, é de nossa competência a deliberação da matéria em questão. Da mesma forma, os demais projetos de lei em epígrafe que tratam do mesmo tema, que são assuntos correlatos, todos elencados acima. Contudo, divergimos do parecer da relatora. Diante de todo o contexto em debate e em virtude da real situação financeira e econômica que vem atravessando a nossa Prefeitura Municipal em relação à receita, manifesto favoravelmente a aprovação dos projetos de lei em epígrafe, isto é, PPA, LDO e Lei Orçamentária de 2016 acima. Todos nós sabemos que o problema não está apenas no desarranjo da administração municipal, ou falta de melhor planejamento para se administrar uma cidade de pequeno porte. É público e notório que a administração tem sua culpa e contribuído com essa situação, principalmente no excesso de contratação de cargos de confiança, gastos abusivos com manutenção da frota de veículos, investimentos acima do percentual permitido por lei na pasta da saúde, isto ocasionando uma situação lógica de que gasta mais do que se arrecada. Mas o Poder Legislativo Municipal não pode se furtar da real situação do nosso município. Se existem cargos de confiança é porque a Câmara Municipal aprovou sua criação em outras gestões e deu crédito ao chefe do Executivo Municipal para sua livre nomeação. Sabemos da importância e da necessidade da construção do prédio da Câmara Municipal, mas não para a atual situação. Isso seria uma afronta imoral perante a opinião pública, que tem dificuldades de acesso à saúde, à educação, ao saneamento básico, enfim, aos demais serviços públicos do município. A classe política partidária está desacreditada perante a sociedade, pelos excessos de escândalos de corrupção, desvio de recursos públicos, funcionários fantasmas, etc. Utilizar R$2 milhões para construir um simples prédio para acomodar os trabalhos legislativos na atual circunstância é uma hipocrisia perante a sociedade perdoense. Com certeza ficaremos marcados para a eternidade nessa legislatura, contrariando tudo aquilo que já foi feito pela atual legislatura, a exemplo do impedimento da construção de um presídio de grande porte em nosso território municipal. Um trabalho exemplar feito por nossos vereadores. Não podemos manchar essa conquista. Portanto, por todo o exposto, não
Nosso parecer é pela aprovação do projeto de lei em epígrafe. Valdomiro de Paiva, presidente, e Hélio José Viana Gonçalves, membro. Pela Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, de acordo com o parecer da relatoria, pela reprovação do projeto de lei. Alexandre Miguel Aparecido da Silva tem como seu presidente e parecer divergente do vereador Pedro Domingos de Oliveira, membro da comissão. Divirjo do entendimento supra da relatoria e opino pela aprovação dos projetos de lei supra, porque entendo que, diante da crise econômica e financeira geral do país e do município, não seja o momento adequado para investimentos com gasto na construção do novo prédio da Câmara Municipal, havendo outras prioridades no município, nos gastos dos recursos públicos, como, por exemplo, nos investimentos que devem ser feitos na saúde, na educação e nas obras de infraestrutura, indispensáveis aos munícipes diante do crescimento populacional. Pedro Domingos de Oliveira, membro. Terminado, senhor presidente, a leitura dos pareceres das comissões referente ao projeto de lei 20/2015, 21/2015 e emenda modificativa 01/2015. Senhores vereadores, o projeto de lei de número 20/2015, alteração do PPA, está em discussão em primeiro turno. Algum vereador deseja falar com relação ao projeto número 20? Senhor presidente, eu quero apenas complementar a minha justificativa em relação à divergência do voto com relação à nossa relatora na nossa Comissão de Finanças e Orçamento. E aproveitando também uma consulta preliminar que cheguei a fazer junto ao jurídico da Prefeitura, à Tesouraria, a Prefeitura Municipal deve, só em precatórios, mais de 1,5 milhão a serem pagos pela esta gestão e outros que virão, porque esses precatórios foram parcelados. Essas dívidas, ela foi de origem já há mais de 15 anos, com festa de peão, com ações judiciais, ex-prefeito, médicos que entraram na justiça contra a Prefeitura Municipal por não pagamento de alguns direitos que eles pleitearam na justiça. E todas as ações foram realmente procedentes em favor dos promoventes. Esses recursos só poderão ser pagos com recursos próprios. Não existe recursos que seja a Câmara Municipal, seja o Executivo, através de reivindicação a emenda parlamentar ou mesmo alguns órgãos do governo para esta finalidade. Então, são os recursos realmente que entram nos cofres da Prefeitura. Isso é já pacífico, né? Porque existe até determinação judicial. Recentemente, o Tribunal de Justiça publicou no Diário Oficial que a Prefeitura não estava pagando os precatórios. Foi apenas uma falha por parte da não comunicação ao Tribunal que estava sendo pago. Então, a gente vê o quanto que a Justiça é rigorosa nessa situação. Não pagou, publica e toma as providências cabíveis contra a Prefeitura. Então, o meu voto foi divergente
da nova relatora, com base na justificativa que já fiz, mais essa situação. Então, eu entendo que, diante da real situação que vem atravessando o nosso município, nós não temos condições de destinar essa verba, seja para 2016, para 2017 e outros, para construir realmente um prédio para o legislativo. Como já disse, também reconheço a necessidade. Mas entre a necessidade que podemos ainda ser controlados, até porque o legislativo tem um contrato de aluguel com o proprietário do prédio onde funciona essa casa, salvo engano, por mais 3 anos. Então eu entendo que, diante de toda essa situação, realmente não seria viável realmente a construção do prédio da Câmara. Por isso que o meu voto foi pela aprovação dos projetos, tanto o projeto 20 como o projeto 21, como a emenda educativa no orçamento, porque são todas vinculadas à mesma matéria. É só, presidente. Senhor presidente, também gostaria de falar algumas palavras. Dizer que com esse projeto, excluindo o PPA e da EDO, o sonho de construir a sede própria da Câmara se acaba. Foi um projeto que já antes de assumir essa cadeira, dessa legislatura, já se conversava, já estávamos planejados a fazer essa obra, que é um direito da Câmara. Se a Câmara não avançar, através dos seus vereadores que estão no mandato, para fazer dela o seu poder, o poder legislativo, esquece o poder executivo, pensando só no poder legislativo, nós nunca vamos ter a nossa casa. Hoje é só a Câmara de Bom Jesus dos Perdões que não tem a sede própria. O Piracaia já comprou o prédio. O recurso é da Câmara. É mal planejado as verbas na prefeitura. Se falta seringa, se falta injeção, se falta medicamento, se falta coisa, garanto aos senhores, garanto aos telespectadores que não é problema da Câmara, que não é falha da Câmara, porque a Câmara não planeja os gastos da prefeitura. Aí eu vou votar a favor, porque o prefeito me pediu para que fizesse isso, mas eu disse para ele que ia falar isso aí, que é um sonho que o legislativo tinha que está sendo indo embora. Agora, o ano que vem, a gente não está mais aqui. Quando agora vai ter o ânimo, à disposição dos outros vereadores de dar continuidade a esse projeto? É essa que fica a pergunta, pessoal. Mais alguma coisa? Boa noite, presidência. Boa noite aos nobres colegas. Boa noite, público presente, aos internautas. Então, venho a essa tribuna porque eu sou a relatora de 2 comissões e hoje, diante de novas informações, não só jurídica, mas também o parecer do Tribunal de Contas, eu fiz o meu parecer contrário a essa matéria. E vou justificar o porquê, diante já de um parecer que o nobre colega já passou para vocês. Então, como já foi citado, eu acredito no seguinte: a administração hoje, ela se encontra extremamente endividada.
As contas, elas são reprovadas nestes de 12 anos para cá. Os gastos abusivos em diferentes setores da administração. Em qualquer setor você vê que realmente os gastos estão fora do controle. Hoje a folha de pagamento está inchada, há um atraso no pagamento, existem convênios com a prefeitura que estão sem receber, que estão aí pleiteando um pagamento que era até o dia 20, ainda não tinha saído. As perdas de convênio que tem acontecido na prefeitura é um absurdo, gente. A saúde, a educação acabou perdendo alguns convênios, acredito que foram recorrer em Brasília, mas diante de uma situação que nós estamos vivendo, como que se perde convênios, né? Então, eu acho que tudo isso tem que ser muito bem analisado. E o que o Fernando falou, eu concordo no sentido que até a título de observação, o legislativo independe do executivo, ele não pode ser como muleta de apoio ao executivo. Com certeza o momento talvez não seja da construção da Câmara, mas como ele falou, nós temos que ter uma sede. Nada acontece em Bom Jesus dos Perdões. Até quando nós vamos ficar parados? O Executivo já provou que nós estamos estacionados. E, de uma certa forma, a nossa Câmara, nessa legislatura, também vai ficar parada. Então, eu acho que todos que estão aqui deveriam se atentar, né? Estamos aí, sim, vivendo uma crise. Quem tem dinheiro hoje, realmente, não é fácil, ninguém tem. E é por isso que nós vamos deixar de fazer, de lutar, de tentar melhorar a situação dos munícipes, não é por aí, né? Então eu acho que deveríamos pensar assim, essa sede da Câmara Municipal é uma maneira de aliviar os gastos públicos e com isso deixar, como ele falou, os outros municípios já adquiriram, Perdões não pode, por quê, né? Então eu acho que deve ser pensado muito bem a respeito disso daí. Sem contar que eu acredito que não só eu, mas está todo mundo cansado da má avaliação da saúde, né? Eu acho que por mais que a gente tente fazer alguma coisa nessa casa, ajudar nos projetos que de uma maneira ou de outra a gente sabe que vai ser bom para o município, nada acontece, nada se realiza. Então, acredito que a nossa saúde hoje no município ela está doente, porque falta médico, falta equipamento, falta veículo, falta comprometimento do executivo. Na verdade, os funcionários que atendem a unidade mista de saúde fazem o possível para atender a todos, da maioria das vezes com o mínimo, gente. E aí está a porcentagem da saúde está lá em cima. Não dá para entender, né? Então, acho que diante de toda essa situação, eu imaginava que esse valor poderia ser realmente destinado à saúde, mas a realidade é outra. Então, eu vou ler para vocês um trechinho do meu parecer aqui. Assim, em se tratando de mera promessa do administrador em investir na rúbrica, não existe nenhuma garantia plausível de tais verbas, conforme rúbrica criada pelo Legislativo Municipal, destinam-se diretamente à aquisição à saúde pública municipal. Se houvesse essa certeza, tudo seria diferente. Diria para vocês, gente, que com certeza tudo isso seria diferente. Dá mais um voto de confiança na medida que realmente nós tivéssemos alguma coisa realizada no nosso município. Então eu acho que tem que ser pensado, tem que ser muito bem avaliado
e eu acho que está no ponto de vista e na opinião de cada um, mas quero dizer a todos que eu sou contra, porque esse cheque em branco, se depender de mim, o Executivo não terá. Obrigado, boa noite a todos. Paulo. Excelentíssima senhora presidente, nobres colegas, vereadores, vereadoras, senhores e senhoras aqui presentes. Eu vou tentar falar o mais breve possível. E é o seguinte, eu penso que nós estamos passando, nós estamos tendo um novo momento no país. Haja vista quem acompanhou aí nesses últimos dias, né, a prisão de um senador, né, que na história da República nunca se houve isso, né, de um parlamentar ser preso, né, em pleno mandato. Então, hoje, o país está mergulhado numa lama de corrupção, de más gestões em todos os sentidos, né? Haja ver que o país está quebrado, nosso país está quebrado, entendeu? Por culpa do PT, que fez tudo o que pôde para usar e abusar do dinheiro público para ganhar as eleições. Ganharam as eleições, mas quebraram o país. E o povo está sentindo na pele hoje o quanto é duro de uma administração desse nível que é o governo federal. Quando se vem para o governo municipal, não é muito diferente. Hoje eu acredito, gente, que nós temos que refletir na real situação do nosso município, que é dramaticamente difícil. Quando a gente fala aqui de má gestão, é reconhecido até pelos vereadores da base do prefeito. Todos os senhores reconhecem que nós temos atualmente uma má gestão, porque não é possível um município ficar 12 anos no vermelho. Se fosse uma instituição privada, certamente estaria fadado à falência. As portas da Prefeitura de Perdões só não fecham porque é público, porque senão teria fechado. Isso é má gestão, é incompetência de quem administra. E nos nossos pareceres que nós temos opinado aí, a gente bate em mau uso do dinheiro público. Aqui se gasta muito mal o dinheiro público, que também é reconhecido, acho que por todos dessa casa. Gasta mal o dinheiro em compras, a prefeitura um verdadeiro cabide de empregos, certo? Então isso leva a gente a essa indignação, certo? Construir um prédio da Câmara, vereador Fernando, não se trata só de um sonho, é uma necessidade. É uma necessidade. Porque nos dias de hoje tem que se economizar cada centavo público. Ontem eu comentei aqui com os vereadores que isso tem que começar da gente.
Na casa da gente, a gente tem que aprender a fazer economia. Até porque, pelos dias difíceis que nós estamos passando. Tem uma estatística que diz assim, que a média, um cidadão escova os seus dentes 3 vezes ao dia. Se ele escovar os dentes com a torneira aberta, ele vai gastar 6 litros de água desperdiçada a cada escovação de dente. Se ele fizer isso 3 vezes ao dia, ele gasta 18 litros de água que é jogado fora. Veja bem, a que ponto que nós estamos chegando. Na casa da gente, a gente tem que fazer economia. Você imagine o dinheiro público. O dinheiro público é dinheiro de todos. Então o prefeito, ele não tem o direito de gastar mal o dinheiro. Porque o dinheiro é público. O povo paga impostos com muito sacrifício. Essa é uma obrigação do governante a gastar bem o dinheiro público. Daí, diante de tudo isso, me leva a pensar no maior orador romano, que chamava-se Cícero. Ele falou isso há 50 anos antes de Cristo. Que os governos precisam deixar de ser arrogantes. Se deve pagar menos impostos a governos estrangeiros. E o povo precisa aprender a trabalhar em vez de viver por conta pública. O que a gente vê hoje é muita gente querendo encostar na administração pública para viver por conta pública. Isso Cícero falou há 50 anos antes de Cristo. E vale até para os dias de hoje. Então, nós temos que mudar essa mentalidade, gente. Não há hipótese alguma para você consertar um município, certo? A não ser tomando essas medidas. E a gente não vê absolutamente nada. Se foi criado aqui no município comissões para tudo, pagando, remunerando. Foi criada comissão remunerada de pregão eletrônico. Tem cabimento um negócio desse? E a comissão de licitação que já recebe as comissões? E quantas comissões não foram criadas? O que é isso? Então, acho que caiu a ficha do prefeito e agora cortou essas comissões. Nós temos um funcionário aqui, gente, que faz 3 anos que está encostado. Ele mesmo revelou: faz 3 anos que eu não faço absolutamente nada. Eu recebo o meu salário sem fazer absolutamente nada. Porque encostaram, eu acho que a administração não tinha muita simpatia pelo rapaz, porque o rapaz fez parte de uma comissão aí de sindicato, qualquer coisa assim. Encostaram o rapaz. Mas faz 3 anos que não faz absolutamente nada. E o salário dele é pago com o dinheiro do povo. Então, sabe, gente, eu falo isso, eu falo isso com alegria, eu falo isso com tristeza. Com tristeza. Porque toda a administração, certo? Principalmente essa, o que ela deseja, o que ela quer? Ela quer que a Câmara se silencie diante de uma situação tão grave que nem essa. O prefeito, ele prefere, certo,
ter vereadores na Câmara que silencie da situação grave. É isso que o prefeito quer. Para não expor tudo isso que está acontecendo. Agora, oposição, gente, oposição é necessária. É fundamental a oposição. A oposição, eu sempre fiz oposição nesse sentido, para abrir os olhos da administração. Então eu vejo tudo isso que está acontecendo com tristeza. Porque essa aqui é a minha cidade, essa cidade que eu nasci, que eu me criei, pretendo passar o resto dos meus dias por aqui. E quando eu vier a falecer, quero ser enterrado aqui com Jesus. Então, e durante todo esse tempo que eu estou aqui como vereador, sabe, sempre procurei defender o município de Perdões, em todos os momentos. Eu nunca fiz conchavo político pedindo alguma coisa em troca do meu apoio, que é muito comum na política brasileira. Oh, eu te apoio, mas eu quero tal cargo, eu quero outro cargo aqui, e assim por diante. Isso precisa acabar na política, gente. Enquanto isso não acabar na política, os municípios vão estar falidos, porque o município não aguenta pagar tanta gente. E só para encerrar, eu dei esse parecer, assim, bem fundamentado, baseado em números, tá certo? Fiz uma pesquisa e coloquei no parecer. Então, tenho convicção do meu relatório na comissão, tenho convicção. Eu acho que votar a favor de um projeto desse, a Câmara, ela se apequena cada vez mais. Ela está dando um passo para trás. Então, eu voto contra esse projeto, por tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Queria estar aqui, certo? Votando a favor de um projeto desse, certo? Mas não vendo esse espalafatório que é feito nas contas do município, essa gastança desnecessária, esse trem da alegria que tem na prefeitura, sabe? Onde o pessoal não tem nem mínimo de espírito público, sabe? Hoje, uma pessoa para se candidatar no cargo público, gente, precisa ter espírito público, precisa pôr o interesse público acima de qualquer coisa, não só ver seus próprios interesses. Isso é muito comum na política brasileira hoje. E só para encerrar, quando na gestão do Paulo Afonso no ano de 2001, se adquiriu essa área para fazer a construção da Praça dos Três Poderes, 48 mil metros aqui. Nossa, você precisa ver, muitos que estão na administração hoje aqui, estão trabalhando na administração, certo? Criticaram, fizeram escambau, porque a prefeitura tinha adquirido esse terreno através de uma dação em pagamento. A empresa devia um determinado valor e foi feita essa transação. Na época, sabe, foi um ganho para a municipalidade que só hoje dá para a gente ver o tamanho do valor e do patrimônio que o município tem. E durante todo esse período, muitas pessoas que estão aqui na atual administração sempre criticaram e sempre trabalharam contra esse projeto de construção da Praça dos Três Poderes. Chegou ao ponto
da empresa Iadóia entrar com recurso especial no tribunal, porque a Iadóia perdeu a ação em primeira e segunda instância. Depois, o terceiro recurso era um recurso especial. Portanto, o nosso advogado da prefeitura, que se intitula procurador jurídico, nem sequer fez as contas razões do recurso. Aonde que está o espírito público? Aonde que está a defesa do município? O tribunal não admitiu o recurso especial. A Iadóia entrou com embargos. Novamente a prefeitura não se manifestou. Então, gente, é triste, certo? É triste de ver essas pessoas governando nosso município. Então, era isso que eu queria dizer para vocês, e obrigado pela atenção e desculpa da demora. Senhores vereadores, coloco o projeto de lei número 20/2015 em votação em primeiro turno. Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Conta. Diego Mendes de Souza Carribeiro. Aprovado. Hélio José Viana Gonçalves. Aprovado. José Fernando de Oliveira. Aprovado. Pedro Domingos de Oliveira. Aprovado. Valdomiro de Paiva. Aprovado. Paulo Sebastião Bueno. Conta. Odilene Camargo Pazinato. Contra. Raimundo Aparecido Bueno. Contra. Então, o projeto de lei número 20/2015 foi aprovado por 5 votos a favor e 4 contrários. Senhores vereadores, o projeto de lei número 21/2015, alteração da LDO, está em discussão em primeiro turno. Senhores vereadores, eu coloco o projeto de lei número 21/2015, alteração da LDO, em primeiro turno. Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Conta. Diego Mendes de Souza Carribeiro. Aprovado. Hélio José Viana Gonçalves. Aprovado. José Fernando de Oliveira. Aprovado. Paulo Sebastião Bueno. Conta. Pedro Domingos de Oliveira. Aprovado. Odilene Camargo Pazinato. Contra. Raimundo Aparecido Bueno. Contra. Valdomiro de Paiva. Aprovado. O projeto de lei número 21/2015, alteração da LDO primeiro turno, foi aprovado por 5 votos a favor e 4 contrários. Senhores vereadores, o projeto de emenda ao projeto de lei número 48/2015, alteração ao projeto de lei 48 do orçamento, está em discussão. Senhores vereadores, coloco o projeto de emenda do projeto de lei número 48/2015, projeto de lei do orçamento de 2016. Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Conta. Diego Mendes de Souza Carribeiro. Aprovado. Hélio José Viana Gonçalves. Aprovado. José Fernando de Oliveira. Aprovado. Paulo Sebastião Bueno. Conta. Pedro Domingos de Oliveira. Aprovado. Rosilene Camargo Pazinato. Contra. Raimundo Aparecido Bueno. Contra. A emenda do projeto de lei número 48/2015, projeto de lei do orçamento para 2016, foi aprovado. 5 a favor e 4 contrários. Senhor presidente, só pela ordem, é que eu não fui consultado sobre a votação, né? Não, nessa emenda não. Só por questão de... Valdomiro de Paiva, desculpa, doutor. Desculpa, é que eu tinha marcado aqui. Desculpa, doutor. Desculpa mesmo. Então, 5 aprovados e 4 contrários. Senhores vereadores, coloca a tribuna à disposição dos vereadores. Bom, ninguém mais fazendo uso da palavra, não havendo mais nada a tratar, eu declaro encerrada a segunda sessão ordinária de 2015. Muito obrigada a todos, boa noite.